Voltemos à nossa análise da Lei de Abuso de Autoridade, começando com o nosso primeiro crime, que é o crime do artigo 9º. A Constituição, no artigo 5º, inciso 61, diz pra gente que ninguém será levado preso, ninguém será privado da sua liberdade, salvo se em flagrante delito ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade judicial competente. Ou seja, a prisão é excepcional e deve acontecer apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei. Com base nisso, a Lei de Abuso de Autoridade trouxe o crime do artigo 9º, que diz ser crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, ou seja, decretar privação da liberdade, decretar uma prisão fora das hipóteses que a lei autoriza. E aí o parágrafo único aumenta essa previsão com algumas disposições referentes especificamente às autoridades judiciárias. Vejamos quais são. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Nós sabemos que quando a prisão é ilegal, a autoridade judiciária deve imediatamente relaxá-la. Além disso, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. O que isso quer dizer? A prisão preventiva só tem lugar, ela só é cabível em situações excepcionais previstas no Código de Processo Penal. Se não estamos diante de nenhuma dessas situações, a liberdade provisória deve ser concedida ou, se cabível, essa prisão preventiva deve ser substituída por uma medida cautelar diversa da prisão. O crime, portanto, é quando a autoridade judiciária deixa de fazer essa substituição ou deixa de conceder a liberdade provisória. Por fim, é crime também de abuso de autoridade deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando for cabível. O habeas corpus tem lugar quando alguém é privado da sua liberdade de locomoção fora das hipóteses legais, e é por isso que o juiz, diante de uma hipótese manifestamente cabível, precisa concedê-lo. Do contrário, irá praticar abuso de autoridade. Observe que todas essas condutas aqui do parágrafo único são condutas omissivas. Elas envolvem um deixar de fazer, deixar de relaxar, deixar de substituir e deixar de deferir a liminar. Essas condutas são omissivas. Por fim, anotem que a pena aqui é aquela pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Esse foi o crime do nosso artigo 9º. Em seguida, nós temos o crime do artigo 10º, que é o crime do agente que decreta a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Primeira coisa, pessoal, condução coercitiva não é prisão. Condução coercitiva é um instrumento previsto na nossa legislação para trazer à presença do juízo aquela pessoa que seja essencial ao deslinde do processo, ao andamento do processo e que não tenha comparecido quando foi previamente intimada. Então, ela tem lugar em situações excepcionais. Se o agente decreta a condução coercitiva fora de alguma das hipóteses legais, ou seja, manifestamente descabida, ou sem intimar previamente, sem chamar previamente a pessoa para que compareça espontaneamente, ela irá praticar abuso de autoridade com a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O próximo crime que nós iremos tratar é o crime do artigo 12. Esse crime aqui, com certeza, será um dos mais exigidos de vocês. Havia uma previsão parecida na lei anterior e ela provavelmente vai continuar sendo cobrada em prova. Vejamos. O artigo 12 traz a previsão de condutas omissivas novamente. Então, perceba, eu até grifei para vocês
que todas elas envolvem um deixar de fazer alguma coisa. Então, comete esse crime aquele que deixa de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, bem como aquele que deixa de comunicar prisão temporária ou preventiva, bem como aquele que deixa de comunicar a prisão à família do preso ou a alguma outra pessoa que ele indique. Também pratica esse crime quem deixa de entregar a nota de culpa para o preso e quem deixa de executar o alvará de soltura tão logo seja determinado, prolongando a execução da pena privativa de liberdade. Todas essas são condutas omissivas que envolvem um deixar de fazer, que já fica a dica, relacionados aqui à prisão. Seja prisão em flagrante, seja temporária ou preventiva, seja entregando a nota de culpa, deixando de executar o alvará de soltura ou deixando de fazer comunicação à família. A pena desse crime do artigo 12 é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Em seguida, nós temos o crime do artigo 13, que eu acredito que será um dos mais cobrados de vocês, motivo pelo qual eu fiz questão de esquematizar esse artigo. Então, o artigo 13 prevê como crime a conduta de constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, a fazer alguma daquelas 3 previsões ali dos incisos. Então, vamos lá. Primeira, a exibir-se ou ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. Segundo lugar, a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E a terceira, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Aqui no artigo 13, nós temos, por exemplo, a conduta do diretor de uma entidade penitenciária que determine que determinado preso vá para o regime disciplinar diferenciado fora das hipóteses legais, sem que se encaixe em uma das situações que enseja a aplicação desse regime diferenciado. Nesse caso, o que o agente fez? Constrangeu o preso ou detento, aqui sempre se exigindo a presença da violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, a se submeter a um constrangimento não autorizado em lei. Quando a gente fala em constrangimento, não é necessariamente aquele constrangimento perante o público, mas se submeter a alguma situação, uma situação desagradável, que lhe cause algum tipo de sofrimento, algum tipo de desagrado que não está previsto em lei, e aí o RDD se encaixa aqui. Uma outra hipótese que se encaixa aqui no artigo 13 é a do uso de algemas fora das hipóteses que são autorizadas. E aí nós precisamos falar da súmula vinculante 11 do STF, que determina que o uso das algemas só é cabível nas seguintes situações: quando haja resistência e quando haja fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Então, se as algemas são utilizadas fora dessas possibilidades, você está constrangendo o preso ou detento, mediante redução da capacidade da sua resistência, a uma situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Esse é o artigo 13, que eu acredito que seja um dos mais importantes dessa legislação. Em seguida, nós temos o artigo 15, que trata das pessoas que, por sua profissão, por seu magistério, por seu ofício, devam guardar sigilo. E aí nós nos remetemos ao artigo 207 do Código de Processo Penal, que diz que determinadas pessoas que, por causa de profissão, de ofício, de ministério, tenham ciência de alguma informação sobre a parte, mas tenham ciência dessa informação em virtude da sua função, da sua profissão, essas pessoas não são obrigadas a testemunhar com relação a esses fatos, salvo se
a pessoa interessada autorizar e elas quiserem prestar esse depoimento. Então, o artigo 15 vem para criminalizar a conduta do agente público que constrange. E aí, quando a lei fala em constranger, ela quer dizer obrigar aquela pessoa a fazer algo que ela não queira. Ou seja, você obriga essa pessoa a depor sob ameaça de prisão. Uma pessoa que, por causa da sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. É o caso, por exemplo, de um médico psiquiatra ou de um psicólogo ou de um terapeuta que tenha ouvido a confissão do réu, mas que não pode testemunhar sobre aquele fato porque ele obteve essa informação em razão da sua profissão. O parágrafo único coloca aqui também como abuso de autoridade a conduta de prosseguir com o interrogatório seja da pessoa que decidiu conservar o seu direito ao silêncio ou da pessoa que tenha decidido que quer ser acompanhada por um advogado ou por um defensor público, mas esse defensor, esse advogado não está presente. Então, nessas duas situações, é preciso que o interrogatório seja encerrado para esperar, se a pessoa quiser falar em outro momento, ou esperar que o advogado, que o defensor chegue. Se o agente público prossegue com o interrogatório nessas situações, ele comete abuso de autoridade e a pena aqui de detenção de 1 a 4 anos e multa. O nosso próximo crime é o crime do artigo 16. A Constituição diz pra gente, no artigo 5º, inciso 64, que o preso tem direito a saber quem são os responsáveis pela sua prisão. Ele tem direito a saber quem foi aquela pessoa que o prendeu ou que o interrogou. E aí, com base nesse direito constitucional, é que o artigo 16 criminalizou como abuso de autoridade a conduta do agente público que deixa de se identificar ou que se identifica falsamente ao preso no momento da sua captura, no momento da sua apreensão. E aí o parágrafo único estende essa previsão para os procedimentos investigatórios de infração penal. Então, tanto no momento da detenção, da captura e da prisão, quanto durante o procedimento investigatório, é preciso que seja feita essa identificação correta à pessoa que está sendo investigada ou que está tendo a sua liberdade tolhida. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Em seguida, nós temos o artigo 18. O artigo 18 eu também esquematizei para vocês, porque é o artigo que fala que criminaliza a conduta de submeter o preso a interrogatório policial quando? Durante o período de repouso noturno, ou seja, o preso não pode ser submetido a interrogatório pessoal durante o período de repouso noturno, salvo 2 situações. E aí, por isso que eu esquematizei, para ficar fácil de vocês recordarem quais são essas situações. São elas: se o preso for capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido pelo seu defensor, consentir em prestar as declarações naquele momento. Então, gravem. É crime de abuso de autoridade submeter o preso a interrogatório pessoal durante o período de repouso noturno, salvo flagrante delito ou se ele, com assistência do seu advogado, consentir nessas declarações. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Seguindo, temos o artigo 19. A Constituição, no artigo 34, no artigo 5º, inciso 34, prevê o direito de petição, que é o direito de fazer um pedido aos poderes públicos em defesa dos seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição é uma garantia individual que todos nós temos direito.
e também tem direito a essa garantia, também tem acesso ao direito de petição, a pessoa que está presa. Por isso, é considerado abuso de autoridade a conduta de impedir ou retardar, sem justificativa, o envio de pleito, ou seja, o envio de pedido do preso à autoridade judiciária competente para apreciar a legalidade da sua prisão ou as circunstâncias da sua custódia. Então, imagine que o preso acredite que haja uma ilegalidade na sua prisão ou nas circunstâncias em que ele está custodiado e ele queira enviar um pleito, um pedido para o juiz analisar essa situação. A conduta aqui criminalizada é a de impedir ou de retardar que esse pedido seja enviado para a autoridade judiciária competente. E aí, o parágrafo traz a previsão de condutas que também se encaixam aqui e que são destinadas especificamente aos magistrados. Então, também pratica crime de abuso de autoridade o magistrado que, ciente deste impedimento anterior ou dessa demora anterior, deixa de tomar as providências para saná-lo. E também comete o abuso de autoridade o magistrado que até recebe esse pedido, até recebe esse pleito, mas é incompetente. E sendo incompetente, ele deixa de enviar o pedido para a autoridade competente. Ele simplesmente deixa aquele pedido ali e não manda para a autoridade competente. Todas essas três situações aqui configuram abuso de autoridade de acordo com o artigo 19. Seguindo, nós temos o artigo 20, que também prevê como crime de abuso de autoridade condutas relacionadas ao relacionamento, à relação do preso com o seu defensor, com o seu advogado. Então, o artigo 20 diz pra gente que constitui crime de abuso de autoridade, primeiro, impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. É aquele direito que o preso tem de se reunir, de conversar com o seu advogado de maneira privada, de maneira pessoal, de maneira reservada. Quando a lei fala em entrevista, ela quer dizer essa conversa pessoal do preso com o seu advogado. Então, impedir que essa conversa ocorra sem justa causa configura abuso de autoridade. A segunda hipótese é impedir que o preso ou o réu solto ou o investigado se entreviste pessoal e reservadamente com o seu advogado ou defensor em outro momento, antes de audiência judicial, o que é indispensável para que tanto o preso quanto o advogado consigam exercer o seu direito à ampla defesa, eles precisam conversar. Então, impedir que essa conversa, que essa entrevista pessoal ocorra, também consiste em abuso de autoridade. Por fim, consiste em abuso de autoridade em impedir que o preso, réu solto ou investigado sente-se ao lado do defensor e se comunique com ele durante a audiência. Então, nós temos uma previsão genérica, temos uma previsão para antes da audiência e temos uma previsão durante a audiência. Só anote que a lei faz uma ressalva que é óbvia. Essa previsão aqui de o preso se sentar ao lado do seu advogado, de conversar com ele durante a audiência, fica excepcionada tanto no curso do interrogatório quanto no curso de audiência realizada por videoconferência, por impossibilidade fática mesmo. A pena para o crime do artigo 20 é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Avançando, temos o artigo 21, que traz uma previsão relacionada diretamente ao encarceramento, porque a Constituição diz pra gente, no artigo 5º, inciso 48, que
É preciso que as penas sejam cumpridas em estabelecimentos distintos de acordo com a espécie do crime, o sexo do agente e a idade do agente. Então, com base nisso, a Lei de Abuso de Autoridade criminaliza a conduta de manter presos de sexos diferentes, ou seja, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. E aí o parágrafo amplia essa previsão para as crianças e adolescentes, que não podem ficar na mesma cela de pessoas maiores de idade e também não podem ficar em ambientes inadequados nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a previsão, a criminalização do artigo 21 visa tutelar essa garantia constitucional. A pena aqui, detenção de 1 a 4 anos e multa. Em seguida, o artigo 22 fala sobre a tutela da inviolabilidade do domicílio. A Constituição diz, no artigo 5º, que o domicílio, que a casa, é asilo inviolável do indivíduo. E outras pessoas só podem entrar, só podem permanecer na casa de alguém se houver permissão ou havendo autorização judicial ou em alguma outra situação excepcional, que nós vamos falar agorinha. Então, para visar proteger a inviolabilidade domiciliar, o artigo 22 prevê como crime a conduta de invadir, adentrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade do ocupante, imóvel alheio, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. E aí, o parágrafo 1º traz condutas equiparadas que se submetem à mesma pena. Essas condutas equiparadas são coagir alguém mediante violência ou grave ameaça para que a pessoa permita o acesso à casa ou cumprir mandato de busca e apreensão após as 21 horas e antes das 5 horas. Anotem aí. Entre as 21 e as 5 horas do dia seguinte, não se pode cumprir esses mandados de busca e apreensão domiciliar. Aí, o parágrafo 2º traz a previsão de que não será crime de abuso de autoridade se essa invasão domiciliar acontecer para prestar socorro, em situação em que haja indícios fundados de flagrante delito ou em casos de desastre, que são exatamente as situações que a Constituição prevê. Em seguida, pessoal, nós temos o artigo 23, que prevê como crime a conduta de inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com os objetivos específicos que nós vamos falar. A primeira coisa que vocês precisam saber é que esse inovar artificiosamente significa promover alguma alteração dolosa no estado de algum lugar, de alguma coisa ou de alguma pessoa. Você modificar aquele lugar, coisa ou pessoa durante o curso de diligência, de investigação ou de processo com objetivo de eximir-se de responsabilidade, responsabilizar criminalmente outra pessoa ou agravar a responsabilidade dessa pessoa, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por eventual excesso e omitir dados ou informações ou divulgar dados e informações incompletos para desviar o curso de uma investigação, para desviar o curso de um processo. Então, por exemplo, comete esse crime um perito que tenha recebido uma ligação para ir até o local em que houve algum acidente de carro e aí chegando lá, ele verifica que a pessoa responsável pelo acidente foi seu irmão
e que a vítima que foi atropelada morreu. E aí o que ele faz? Para evitar que seu irmão venha a ser responsabilizado, ele pega o corpo da vítima, muda de lugar ali para tentar forjar, para tentar mudar essa situação para que não pareça que foi o irmão que cometeu aquele crime. Então o que esse perito fez? Ele inovou artificiosamente, ou seja, ele promoveu uma modificação dolosa no estado de lugar, de coisa ou de pessoa, durante uma diligência, para quê? Para omitir dados ou informações com o objetivo de desviar o curso do processo, praticando, portanto, crime de abuso de autoridade, com a pena aqui de detenção de 1 a 4 anos e multa. O nosso próximo crime é o crime do artigo 24, que prevê como criminosa a conduta de constranger, sempre lembrando que constranger, aqui tratado como a conduta de obrigar alguém a fazer algo que essa pessoa não queira. Constranger quem? Funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada. A fazer o quê? A admitir para tratamento uma pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. E aí o agente público faz isso utilizando de violência ou grave ameaça, com o objetivo de alterar local ou momento de crime, prejudicando a sua apuração. Então, por exemplo, imagina que durante uma diligência, as autoridades policiais acabam atingindo, alvejando a pessoa que estava sendo abordada, mesmo que essa pessoa não tenha oferecido nenhuma resistência e essa pessoa venha a morrer. Essas autoridades, com o objetivo de se eximir de eventual responsabilidade pelo óbito, levam essa pessoa para o hospital, já morta, e, com emprego de violência ou grave ameaça, constrangem os funcionários do hospital a receber essa pessoa que já morreu para tratamento, para dar a entender, para forjar ali uma prova de que essa pessoa teria morrido, na verdade, no hospital, fazendo assim, causando prejudicando a apuração do crime de homicídio. A pena para esse crime aqui é de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência que foi praticada. O nosso próximo crime é o crime do artigo 25. A Constituição, no artigo 5º, inciso 56, prevê que é vedada a utilização de provas ilícitas. Com base nessa previsão constitucional, o artigo 25 tipifica como crime de abuso de autoridade a conduta de proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Então, por exemplo, se eu, para obter uma prova, para obter uma confissão, por exemplo, faço isso mediante a prática de tortura, eu terei uma prova ilícita e estarei cometendo, consequentemente, crime de abuso de autoridade. E aí, o parágrafo único diz que configura abuso de autoridade também a conduta de utilizar essa prova que se sabe ser ilícita, utilizar essa prova sabendo previamente da sua ilicitude. A pena aqui é uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Em seguida, o artigo 27 traz a previsão de ser abuso de autoridade a conduta de instaurar ou requisitar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém sem qualquer indício da prática de ato ilícito, ou seja, sem a presença de justa causa. Esse é o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 27. E aí, o parágrafo único traz uma exceção, falando que não ocorrerá crime se for uma situação de sindicância ou de investigação preliminar sumária, desde que ela seja devidamente justificada. Resumo, não se pode instaurar um procedimento investigatório contra alguém sem que haja justa causa. Em seguida, nós temos a previsão do artigo 28.
O artigo 28 prevê como crime a conduta de divulgar gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada de alguém, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Imaginem a situação em que foi feita uma interceptação telefônica. No curso dessa interceptação telefônica, descobriu-se que o agente, em conversas com sua amante, estava traindo a sua esposa. Imagine que o agente divulga essas informações. Trata-se de informações que não têm relação com a prova que se pretenda produzir. Imagine que era uma interceptação telefônica baseada num crime de corrupção, por exemplo. Então, essas informações sobre o adultério nada tem a ver com a prova que se pretende produzir. E essa divulgação expôs a intimidade, expôs a vida privada e feriu a honra e a imagem do investigado. Trata-se, portanto, de abuso de autoridade com detenção de 1 a 4 anos e multa. Em seguida, pessoal, temos o crime do artigo 29, que dispõe ser abuso de autoridade a conduta de prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com a finalidade de prejudicar o interesse do investigado. Essa previsão visa garantir a veracidade, a publicidade, a legitimidade das informações que são divulgadas sobre os procedimentos judiciais, policiais e fiscais. Então, se o agente divulga informação que seja falsa, ele comete abuso de autoridade e a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Em seguida, o artigo 30 traz a previsão da conduta muito parecida com a conduta que nós vimos anteriormente, que é dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Então, aqui nós temos duas possibilidades. O agente público inicia a persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, primeira possibilidade, ou contra uma pessoa que ele sabe ser inocente. O artigo anterior que nós estudamos tratava dos procedimentos investigatórios. Aqui nós estamos falando da persecução penal. Mas o objeto aqui é o mesmo, a ausência de justa causa. Não se pode iniciar essa persecução, não se pode iniciar as investigações sem que haja justa causa fundamentada. Do contrário, o agente comete crime de abuso de autoridade. E aqui a pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. O próximo artigo, o artigo 31, de ser abuso de autoridade, a conduta de estender, aumentar o prazo, procrastinar, demorar demais com a investigação em prejuízo do investigado ou fiscalizado. A Constituição garante o princípio da razoável duração do processo. Então, se o agente público estende injustificadamente essa investigação, se o agente público passa do prazo de propósito sem motivo justificado, ele comete abuso de autoridade. E essa conduta foi ampliada pelo parágrafo único que diz que vai ser abuso de autoridade ainda que a lei não tenha fixado um prazo definido, ainda que não haja um prazo definido para concluir aquela investigação. E aí o juiz vai analisar no caso concreto se houve essa extensão injustificada, se houve essa procrastinação do prazo daquele procedimento. Aqui a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O nosso próximo crime é o do artigo 32, que trata basicamente da criminalização do desrespeito à súmula vinculante 14 do STF, uma súmula importantíssima, que diz pra gente que é direito do defensor, no interesse do representado, ou seja, é direito do defensor público, do advogado, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária e que dizem respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, a súmula vinculante 14 diz pra gente que o defensor tem direito a ter acesso amplo a esses elementos de prova. E aí a lei de abuso de autoridade traz a criminalização da conduta do agente que nega ao interessado, ao seu defensor ou ao advogado o acesso a autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório, seja de infração penal, civil ou administrativa, bem como impedir a obtenção de cópia, que é direito do defensor essa obtenção de cópias. O artigo 32 só faz uma ressalva, ou seja, o acesso a peças relativas a diligências que estejam em curso e que indiquem a realização de diligência futura, que dependam de sigilo. Então, por exemplo, a interceptação telefônica é um procedimento sigiloso enquanto ele está sendo realizado. Sendo assim, o advogado não tem direito a obter acesso aos dados daquela interceptação telefônica enquanto ela é realizada, porque o sigilo é imprescindível nessa diligência em curso. Ok? A pena para esse delito aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nosso próximo crime é o do artigo 33. A Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, diz pra gente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí, a lei de abuso de autoridade traz pra gente a criminalização da conduta do agente público que exige uma informação ou exige que alguém cumpra uma obrigação fazendo ou deixando de fazer alguma coisa sem que haja expresso amparo legal para isso. É o agente público que pretende que alguém faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa sem que haja um amparo legal que justifique essa obrigação. E aí o parágrafo único traz a criminalização de uma conduta que, embora seja uma conduta condenável, costuma acontecer muito. E agora a lei diz pra gente expressamente que é crime a conduta de se utilizar do cargo ou função pública ou invocar a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou obter vantagem ou privilégio indevido. Essa é a chamada popularmente de carteirada, que é a situação do agente público que busca, em virtude da sua condição de agente público, seja de delegado, de juiz, de promotor, enfim, em virtude da sua condição funcional, ele busca obter algum benefício indevido. E isso não deve acontecer porque os agentes públicos, por causa da sua função, não têm que ter nenhum privilégio que as outras pessoas não tenham. Então, agora, a lei previu expressamente que essa conduta configura abuso de autoridade. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nosso próximo crime está no artigo 36 e é a conduta do agente que decreta em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em uma quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte ou, ante a demonstração da parte que há uma excessividade naquele bloqueio, deixe de corrigi-la. Nós sabemos que o bloqueio de valores é um elemento indispensável para que se consiga trazer efetividade para os processos judiciais. Então, um exemplo é o Bacen-Jude, que permite que valores disponíveis em contas bancárias em nome da pessoa, do devedor, em nome da pessoa investigada, sejam bloqueados. E aí, a conduta criminalizada aqui é a de
decretar o bloqueio, a indisponibilidade de ativos que sejam excessivamente maiores do que o débito, ou que, uma vez que o investigado, uma vez que a parte demonstrou que essa quantia é excessiva, a autoridade judicial deixa de corrigir, deixa de mandar desbloquear o excesso. Nesse caso aqui, a gente tem a previsão de pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O artigo 37 também está relacionado com a razoável duração do processo e prevê como crime de abuso de autoridade a conduta de demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar o seu andamento, de procrastinar, de retardar o julgamento. Esse crime aqui do artigo 37 é um crime próprio. Ele é voltado para os magistrados que atuam nos órgãos colegiados. Órgãos colegiados são, por exemplo, os tribunais. Então, esse artigo criminaliza a conduta do magistrado que pede vista do processo e, após pedir vista desse processo, retarda, demora demais e sem justificativa a examiná-lo. Isso causa um atraso no andamento do processo ou no julgamento. Essa conduta, ela precisa ser, anotem aí, demasiada, ou seja, a demora tem que ser demais, tem que ser sem justificativa e tem que ter o objetivo específico de procrastinar o andamento do processo. Porque a gente sabe que, na realidade, os processos judiciais muitas vezes demoram muito por circunstâncias inerentes ao sistema judiciário, e isso aí já vem sendo considerado normal. Para que essa conduta seja considerada abuso de autoridade, é preciso que seja praticada nessas circunstâncias. Uma demora excessiva, sem justificativa e com objetivo específico de procrastinar. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos e de multa. Por fim, nós temos o artigo 38, que prevê ser crime de abuso de autoridade a conduta do agente que antecipa o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Essa é a conduta daquela autoridade que, antes de que seja concluída a investigação, antes de que a acusação seja formalizada, vai até os jornalistas e antecipa a atribuição de culpa a determinada pessoa. Essa conduta, a partir de agora, é considerada abuso de autoridade e é apenada com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nosso próximo bloco, nós resolveremos as questões relacionadas à lei de abuso de autoridade para sedimentar esse conhecimento na cabeça de vocês e para que vocês vejam exatamente como a banca cobra esses crimes previstos aqui.